Ora, então, o que é que nós temos aqui como objetivo? Uma base de dados para um hospital veterinário, manter-se o registro dos clientes do hospital, o seu nome, endereço completo de telefone, guardar também os animais, saber a sua idade e peso, se tem ou não seguro de saúde, cada cliente pode possuir um ou vários animais, registro de atendimentos e depois os veterinários. Então, vamos olhar para aqui, para este da Emily, e então o que nós temos é o seguinte: cliente, com o cliente ID. Atenção àquela questão que eu estava a dizer sobre o endereço completo. Tem que depois existir aquelas três tabelas da localidade, concelho, distrito, etc. Entretanto, endereço de telefone, falta aqui o nome do cliente. O Animal ID, esta questão aqui é que é importante mesmo. O cliente não vai ter apenas um animal. Um cliente pode ter mais do que um animal. Portanto, não vamos ter aqui um Animal ID associado ao cliente, porque senão eu estou a dizer que o cliente só pode ter um animal, e não é o caso. O cliente pode ter vários animais em tratamento. Contudo, um animal só tem um dono, portanto não existe esta tabela de relação. Okay? No máximo que iria existir aqui era um cliente ID no animal. Depois temos o tipo. O tipo, se é cão, gato, cão, 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 gato, gato, é texto que se repete, então deveríamos ter uma tabela auxiliar aqui de configuração para este. A idade, nós guardamos sempre a data de nascimento, seja pronto, dos animais ou das pessoas ou do que seja, guardamos sempre a data de nascimento porque a idade, ou seja, o gato hoje tem 2 anos, daqui a 2 anos não tem 2 anos, já tem 4. E nós não Verdade. vamos atualizar sempre esses valores. Depois, peso, float. Aqui este seguro ID, eu percebi que quiseste fazer como se fosse uma espécie de apólice, mas o que eu estava aqui à procura era só um booleano true ou false a dizer se tem seguro ou não, mas também poderia ser feito através deste seguro. Tinhas é que adicionar aqui mais uns campos para que pudéssemos ter mais informações sobre o seguro propriamente dito. Depois, não existe relação entre o veterinário e o animal, existe sim a relação entre o animal e estes serviços. Depois, os serviços é que vão ligar aqui com o veterinário. Portanto, entretanto, entre o animal e o serviço. Outra coisa, o veterinário também não tem um animal ID, só tem o nome, o endereço e o telefone. O que existe é uma ligação através de uma tabela destas, mas que liga o serviço e o veterinário. Portanto, aqui onde tem animal ID devia estar veterinário ID, para termos aqui uma relação de N para N. A Essencialmente, depois minha, o desculpe, animal ligava ao serviço. Diz. a minha linha de raciocínio era de que um animal pode ser atendido por vários veterinários e também ele pode fazer vários serviços, então uma vez ele pode fazer uma cirurgia e depois ele pode fazer uma internação e vice-versa. A questão Um é serviço, que o animal não tem necessariamente, ou neste caso o veterinário, não tem necessariamente o animal associado a si. O animal, quando vai ao veterinário, vai ser relacionado com um serviço e pode ter vários serviços, como tu estavas a dizer, e podem ser com veterinários diferentes. Portanto, o animal nunca tem uma relação direta com o veterinário, tem uma relação com o veterinário no âmbito de um serviço, sempre. Okay? É por esse motivo que nós não ligamos o animal ao veterinário. sim, e eu utilizei do enunciado a seguinte frase: pretende-se manter um registro dos atendimentos com a designação do que foi feito, a data e quem tratou. Então, nesse sentido que eu pensei que tinha uma relação de N para N. Do animal que foi tratado hoje pelo João e amanhã pelo Mário, e vice-versa.
mas lá está, Mas pronto, se está como, errado, está errado. exato, como estava a dizer isso, depois até criava uma relação circular entre as tabelas todas, o que não é pretendido, não é boa prática. Portanto, lá está, nós vamos sempre aqui ao contexto do serviço e não necessariamente ao veterinário. É a mesma história que nós aplicamos na maternidade. O bebê não. Quer dizer, o bebê estava ligado ao médico e estava ligado à mãe. Certo. Depois falámos foi sobre a questão dos partos, se tivéssemos mais do que um bebê num determinado parto, e aí sim o médico estaria ligado a um parto, e aqui seria uma analogia com este serviço. Ok. Obrigado então também pela partilha. Vamos vendo aqui os outros diagramas. Depois eu já tenho aqui mais uns quantos. Deixa eu ver aqui o do David. Deixa-me colocar isto aqui. Isto não tem, é ligação entre as tabelas. Pelo menos não tem as setas. Entretanto, temos distrito, localidade. Ok, faltava aqui o conselho, mas não é grave. Cliente ID, nome do cliente, endereço, telefone, distrito ID, localidade ID. Isto não pode ser feito, só ligas com a localidade, porque sabendo a localidade sabes o distrito. Depois, cliente e animal, uma relação para muitos entre o cliente e o animal também não faz sentido, dado que um cliente tem N animais, mas um animal só tem um cliente. Se quiséssemos deixar aqui a indicação que imagina duas pessoas têm um gato, normalmente está sempre associado à ficha de cliente de uma pessoa, mas poderia estar em vários e aí fazer sentido, mas não é prática comum nestes casos. Portanto, poderia ser feito, mas não complicamos agora um pouco a coisa. Tipo do animal, isto está certíssimo. Nome do animal, peso, seguro, bull, data de nascimento, falta-te aqui o tipo de animal. Veterinário, nome, endereço, distrito e localidade, pronto, é a mesma história que já tinha dito. Os atendimentos não vão ter este veterinário ID, animal ID, tratamento ID. Isto tem que ser um atendimento ID com primary key e no máximo relacionas um animal ID a este atendimento, e se um veterinário pode estar presente em mais do que atendimentos, tem que haver uma tabela intermédia. Entretanto, colocaste aqui uma foreign key para tratamentos IDs, de forma a ter aqui o tipo de tratamento. O tipo de tratamento poderia ser feito, mas não tem hora de atendimento no tipo de tratamento. Essa hora de atendimento pertence ao atendimento propriamente dito. Okay? Depois, Inês. Ora, a Inês colocou distrito, concelho e localidade, certíssimo. Cliente, nome, morada, localidade, telefone. Atenção, este animal ID não faz parte do cliente. O cliente tem animais, não é o animal que tem aqui o cliente. Portanto, devia estar aqui um cliente ID deste lado. Entretanto, nome, espécie. A espécie é o tipo de animal, ok, sim. A idade, pronto, é aquela história que devia ser a data de nascimento, o peso e se tem seguro de saúde com um booleano, certíssimo. Depois, registro e médico, ok, eu já percebi, isto é os registros de atendimentos, portanto, um registro de atendimento, qual foi o animal, a data, a descrição do que foi feito, atenção, o médico ID. Portanto, nós poderíamos ter mais do que um médico num determinado atendimento, daí, quando isso acontece, não há a criação deste médico ID, tinha que se utilizar este registro médico, que registra, lá está, um registro que registra, um registro que relaciona o próprio atendimento com os médicos que estiveram presentes. Portanto, seria dessa forma. Entretanto, o médico tem o nome, morada, a localidade, colocaste também aqui uma especialidade, ok? Estas tabelas de distrito, concelho e localidade são as mesmas que estão aqui. Portanto, não sei se tu colocaste aqui porque não tinhas grande forma de te juntar com esta parte sem ficar esquisito.
Se foi isso, boa. Se chegaste à conclusão que era necessária uma criação de novas tabelas, não, não é. Aliás, nem deve ser feito isso. Devem ser aproveitadas as tabelas que já existem para esse efeito. Tá bem? Portanto, este... Então, diz. só uma pergunta. Então eu não preciso de fazer duas vezes, basta só fazer uma na parte da Sim. localidade? Sim, sim. Tu precisas Ok. de fazer depois é a ligação entre esta localidade que está aqui e esta tabela de médico. Portanto, esta localidade vai ligar com a tabela do cliente e vai ligar com a tabela do médico. Ok. Tá bem? São ligações Tá. separadas, não é? E se tivéssemos uma outra entidade que tivesse também uma morada completa, ia buscar também a esta localidade aqui. Porque senão, se nós Ok, tivéssemos... obrigada. Nada, nada. Se tivéssemos 10 entidades diferentes e tivéssemos sempre a popular isto, seria, pronto, pouco eficiente. Entretanto, já vi então o teu Inês, vamos ver o do Jaime. Ora, distritos, concelhos, localidades. Pronto, olha, era aquilo que eu estava a dizer aqui, das localidades ligarem com os veterinários e com os clientes. Portanto, nome, morada, telefone, localidade ID, com veterinário ID, certíssimo. Clientes com o nome, morada, telefone e a localidade ID. Tem animais, temos um animal ID com o nome, tipo de animal com uma tabela de configuração, ano de nascimento, peso em quilogramas. Ok, colocaste aqui o ano do nascimento e fazes, ou seja, calculas a idade por aqui. Pode funcionar, mas deveríamos guardar mesmo a data de nascimento. Mas não é grave, como se fosse aqui num caso de uma pessoa. Entretanto, qual é que é o cliente ID? Se tem seguro, booleano, certíssimo. Depois vai estar ligado então a um atendimento, com o atendimento ID, um resumo daquilo que foi feito, uma data, qual foi o animal ID tratado, e depois, neste atendimento, fazemos uma relação de N para N, ou seja, um veterinário tem N atendimentos e um atendimento pode ser realizado por N veterinários, com recurso aqui a uma tabela intermédia, em que relacionamos o veterinário ID e o atendimento ID. Certíssimo. É mesmo isto. Okay? Portanto, tirando só aqui aquele pormenor que eu disse do ano de nascimento, deveria se calhar ser um date time, mas aí é mesmo um pormenor, de resto está corretíssimo. Okay. Temos aqui mais diagramas? Não. Ok. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer aqui a correção do diagrama para vocês ficarem com o diagrama corrigido e depois avança-se para a criação disto no Airtable, provavelmente já na próxima aula. Okay? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso que esta barra vá embora e agora aqui assim. Portanto, vamos ao draw.io e vamos... Isto não está em dark mode. Ok, já não é grave. Mas vamos então criar aqui uma coisa nova e vamos copiar o enunciado. Portanto, o enunciado está aqui. Isto ficou realmente bastante. Ora, mais fazendo aqui alguns parênteses. Assim, ok. Portanto, assim já temos isto desta forma. Portanto, para os animais, pretende-se guardar o seu nome, tipo de animal, saber a sua idade, o peso, tem ou não o seguro de saúde animal. Cada cliente pode possuir um ou vários animais em tratamento. Pretende-se um registro dos atendimentos com a designação do que foi feito, a data de quem tratou e de quem tratou a emergência. Casos mais simples resolvidos por um único veterinário. Casos mais complexos, mais do que um
veterinário. Portanto, precisamos de saber também endereços completos. Portanto, eu vou já criar a nossa estrutura de endereços completos. E pronto, eu não vou dar grande ênfase nesta parte, dado que pronto, já vimos isto anteriormente e não é nada de novo. Okay? Portanto, vou deixar, pode ser sem. Portanto, distrito. Agora vamos aqui para o conselho. Isto não era suposto ser uma coisa desta. Mas não faz. Ora, entretanto, posso fazer. Ora, primary key, conselho ID, integer, e temos um conselho. Eu vou achar de 120. Aqui ficou 10, mas não é 10, é 100. E distrito ID integer, e será uma foreign key. Ok. Entretanto, eu estou a insistir nesta tabela e não é esta. E agora localidade. Localidade ID int localidade encaixar. Pode ser 120 também. E conselho ID. Será quarentena. Portanto, juntar aqui estas coisas todas. Perdão. Aqui e aqui também. Pronto, isto será então a nossa estrutura para endereços completos. Eu vou deixar aqui um bocadinho mais de lado. Então, vamos começar por ver quais entidades é que nós precisamos. Vamos precisar então de clientes. Ora, para os clientes, nós vamos criar então uma tabela de cliente, em que cada cliente é identificado com o cliente ID, não é? Chave primária, auto-incrementável, o inteiro, nada de... Portanto, pretendemos saber o que é sobre os clientes, o seu nome, endereço completo e telefone. Portanto, nome. O nome é um texto, não se repete. Portanto, vai ser um varchar de 120 caracteres. O endereço também é um texto que não se repete. Vamos pôr um varchar de 200. Como queremos o endereço completo, vamos ligar a localidade ID a este mesmo endereço. Será uma foreign key. E precisamos de um telefone. Telefone é então um varchar, pode ser 15. Pronto. Então temos aqui a especificação daquilo que serão os meus clientes. Portanto, eu guardo o endereço completo através do localidade ID, não vou guardar o distrito ID, o conselho ID, nem nada desse género, só guardo o localidade ID, dado que eu, através do localidade ID, consigo saber tudo o resto, não é? Consigo saber qual é o conselho e qual é que é o distrito. Ok, bom. Então, a seguir, vamos aos animais. Portanto, para os animais, pretende-se guardar o seu nome, tipo de animal, saber a sua idade, o seu peso e se tem ou não um seguro de saúde animal. Portanto, vai-se chamar animal. O animal é registrado aqui como animal ID. Queremos o nome. E o nome vai ser então um varchar de... acho que não há necessidade de ser tantos. 50. Queremos então saber também a sua idade, portanto eu vou optar por pôr uma data de nascimento, date time, eu consigo saber quando é que o animal faz anos e consigo saber então quantos anos já fez, peso também, o peso, eu vou precisar deste, o peso em virtude de ser
uma coisa que pode ser expressa em várias unidades. Eu vou dizer peso em quilogramas e vou dizer que será um float. Por exemplo, para ter casas decimais. Chega lá um cão com 20 kg e 500 gramas. A seguir, eu quero saber se o bicho tem seguro animal ou não. Portanto, o que eu quero é seguro animal. E como é uma questão que é ou tem ou não tem, não há outra possibilidade, o animal ou tem seguro ou não tem seguro, aquilo que eu quero é um campo do tipo bool, ou seja, um true ou false. Falta-me então o tipo de animal. O tipo de animal, dado que é um texto que se repete, não é? Eu vou ter lá gato, 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 cão, 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 cão. Ou seja, quanto mais animais eu tiver, mais vezes eu vou ter escrito a palavra cão ou gato. Eu vou ter que normalizar essa informação com recurso a uma tabela de configuração. Não é? Portanto, vou chamar aqui um tipo de animal. Ora, tipo animal ID. E aqui vai se chamar tipo animal. E aqui é onde eu guardo o texto cão, gato, periquito, o que vocês quiserem. Ora. E tenho então a necessidade ainda de fazer a ligação. Perdão. Não é isto que eu quero. A ligação com o tipo animal ID. Porque é que isto funciona desta forma? Porque um cão, ou seja, o tipo de animal cão vai ter vários cães. Não é? Se eu vos pedir para vocês pensarem em 2 ou 3 cães, se calhar vocês conhecem 2 ou 3 cães diferentes, mas são cães. Da mesma forma que vocês conhecem 2 ou 3 gatos diferentes. Portanto, é um tipo de animal que tem vários animais, mas um animal só tem um tipo de animal. Não há um cão e gato ao mesmo tempo. Portanto, a chave estrangeira fica do lado do N, portanto é uma relação de 1 para N. E falta-nos também a relação entre o cliente e o animal, não é? Dado que um cliente tem N animais, eu posso ter um cão e um gato, um periquito e um peixe e o que eu quiser, mas o animal só tem um dono, só tem um cliente. Então, relação de 1 para N, chave estrangeira do lado do N. Portanto, chave estrangeira do lado do N, foreign key, onde tem cliente ID. Será um integer. Ok, então temos estas tabelas. Eu vou começar a fazer. Podemos já fazer ligações. Vamos ligar isto com o cliente. Eu vou fazer aqui uma troca. Cliente ID e tipo animal ID. Só para não ter que estar a trocar e ficar uma mais pequenina em cima, e prefiro assim. Portanto, esta vai para aqui, esta vai para aqui. Assim. Ok. Então, já temos clientes e animais. Vamos então começar a registar os veterinários. Em virtude de precisarmos de colocar os veterinários aqui em cima para depois ligarmos com os distritos e os concelhos, essas coisas todas, vamos criar já aqui uma tabela para os veterinários. Portanto, cada veterinário é identificado pelo seu ID, não é? Sua chave primária. O que é que nós precisamos para os veterinários, não é? Saber o seu nome e endereço completo. Portanto, nome, Varchar 120, endereço, Varchar
precisamos de endereço completo, portanto, localidade ID como foreign key deste lado. Depois eu já vou ligar aqui as localidades com este e com. Portanto, o que é que eu tenho neste momento feito? Tenho os meus clientes, portanto, esta parte dos clientes está resolvida. Tenho a parte dos animais. Tenho aqui a indicação que cada cliente pode possuir um ou vários animais em tratamento. Portanto, há a relação de um pré-N implementado entre os clientes e os animais. Tenho então este registro de atendimentos que vou fazer e tenho os veterinários. Portanto, essencialmente, o que me falta são estas duas frases, que é, pretende-se manter um registro dos atendimentos com a designação do que foi feito, a data e quem tratou. Os casos mais simples são resolvidos, geralmente por um único veterinário. Entretanto, podem ocorrer casos em que um animal é atendido por mais do que um veterinário. Portanto, vamos criar aqui uma tabela para os atendimentos. E agora vamos pensar um bocadinho, que é aqui que a coisa fica um bocadinho mais complicada. Se nós pensarmos num atendimento, no contexto de um veterinário, o que é que está ali em jogo? Está em jogo o animal que é tratado e os veterinários. Agora, um atendimento tem quantos animais a ser tratados? Apenas um. Eu não vou num atendimento atender 2 animais. Nós, quando vamos ao médico e temos uma consulta qualquer, nós falamos com o médico, mas só lá estamos nós, não é? No máximo está alguém connosco, um acompanhante, mas não está um médico a atender 2 pessoas ao mesmo tempo. Portanto, só existe um paciente por cada atendimento. O paciente, no caso deste atendimento, é o animal. Portanto, se um atendimento só pode ser para um animal, mas um animal pode ir a vários atendimentos em momentos distintos, não é? Hoje foi lá fazer uma coisa qualquer e para a semana foi lá tomar uma vacina. Portanto, é o mesmo animal em 2 atendimentos diferentes, em datas diferentes. Portanto, significa que um animal tem N atendimentos, um atendimento é só para um animal. Onde é que isto resolve? Chave estrangeira do lado do N com animal ID aqui. Falta-me também atendimento ID. Depois, queremos também nos atendimentos ter a designação do que foi feito e a data em que isto aconteceu. Vamos pôr designação. Designação será um nvarchar. Eu vou deixar aqui provavelmente 500 caracteres, porque se for assim um tratamento mais extenso, e normalmente depois os relatórios clínicos das coisas são sempre assim extensos, não é? Então deixamos aqui espaço para que possa ser escrito 500 caracteres. E mesmo assim, se calhar 500 caracteres pode ser pouco. Não é? Poderíamos deixar se calhar 1000 caracteres e assim dávamos alguma margem para, quando é preciso, escrever aquilo que precisamos. Precisamos também da data em que o atendimento aconteceu, portanto um date time. Isto aqui é uma forma aqui. Agora vamos pensar sobre os atendimentos e os veterinários. Portanto, casos mais simples são resolvidos geralmente por um único veterinário, portanto podem ocorrer casos em que um animal é atendido por mais do que um veterinário. Significa que nós temos que pegar sempre no worst case scenario, não é? E, portanto, no worst case scenario, um veterinário vai ter N atendimentos, não é? Durante o dia de trabalho dele, ele vai atender 2 cães, 3 gatos, 2 peixes, o que for. Da mesma forma que nós temos a possibilidade de atendimentos mais, se calhar mais graves ou em casos mais esporádicos, pode ser então necessário mais do que um veterinário. Portanto, um veterinário tem N atendimentos, um atendimento pode ter N veterinários no limite. Portanto, N para N
precisamos da tabela intermédia para relacionar. Portanto, e quando isto acontece, não há chaves estrangeiras, não há no veterinário um atendimento ID, não há no atendimento um veterinário ID, não há, digamos, vestígios de relação entre estas duas entidades em nenhuma delas. É sempre com recurso a esta tabela intermédia, que vai ser atendimento veterinário. Primeiro row, atendimento ID, para relacionar o atendimento. Segunda row, veterinário ID, para relacionar o veterinário com o atendimento. E assim temos uma chave composta em que a combinação de atendimento ID e veterinário ID torna-se a primary key e permite registar para um veterinário vários atendimentos, para um atendimento vários veterinários. Vamos ligar estas coisas. Portanto, veterinário ID liga aqui. E deste lado o atendimento liga com o veterinário ID. Agora, falta-me ligar, não é, o animal ao atendimento. Portanto, eu vou fazer aqui uma coisa mais extensa, porque tem este animal ID aqui, preciso de relacionar com esta tabela. Assim. O que é que me fica a faltar? Só a localidade e localidade com esta estrutura que aqui está. Portanto, vamos fazer justamente isso. Arrastar para aqui duas setas em que temos uma aqui e a outra parte do mesmo sítio, mas vai para um local diferente. Portanto, há uma relação entre a localidade e o veterinário, uma relação entre a mesma localidade e o cliente. Mas não criamos uma estrutura destas nova. Utilizamos sempre a mesma existente. Se eventualmente depois existisse aqui uma outra entidade qualquer que nós precisássemos de ter também um endereço completo, imaginem fornecedores ou algo do género, e que precisávamos ter o endereço completo do fornecedor, as localidades, concelhos e distritos são uma estrutura que é reutilizada para esse efeito, e fazíamos depois aqui em baixo algo alusivo aos fornecedores, por exemplo. Pronto. Desta forma, podemos então resolver este exercício. Deixem-me ver aqui no chat se vocês disseram alguma coisa. Só temos aqui mais um diagrama. Eu vou olhar aqui. Ora, temos cliente, nome, endereço, telemóvel, cliente animal. Não temos a relação cliente-animal, não é? Porque há só um cliente N animais. Nome, o tipo de animal deve ser normalizado, a idade deve ser a data de nascimento, peso, seguro de saúde deve ser um booleano, não um N-varchar, e ter sim um cliente ID. Depois o atendimento tem que ter relação com o animal e depois o veterinário também tem que ter relação aqui com os atendimentos. Portanto, as entidades principais estão cá todas, mas falta aqui uma coesão entre elas. Bem? Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar relativamente aqui a este diagrama? Bem, eu tive maior dificuldade em entender em si o exercício. É que são muitas tabelas de entidade e relação e eu fiz pouquíssimas. Nem a metade delas eu fiz. Então, foi mais na interpretação do texto em si. Ok. Isto é normal, nós para uma coisa simples, não é? Isto é uma coisa muito simples. Vocês veem que isto fica, ora, com 1, 2, 3, 6, 9 tabelas. É muito fácil nós ascendermos a 10 tabelas, 15 tabelas, 20 tabelas numa base de dados assim pequenina. Portanto, sempre que vocês identificam uma entidade, é criar as tabelas correspondentes. Depois é ver se texto que se repete vai para outra tabela, como é que uma se relaciona com a outra, se houver necessidade de uma intermédia, sim, ver onde é que deixamos as chaves estrangeiras. Lá está, é prática. Prática e vocês chegam lá.
Mais dúvidas ou questões? Eu vou dar-vos também aqui o print screen. Não? Ok, então, pronto, como já são 8 horas, vamos então terminar por hoje.